e o tema da nossa live de hoje é Sua família é uma empresa e os pais são os líderes, né? Então um tema bem bacana, e a ideia nossa é justamente a gente trazer esse conteúdo, essa gestão empresarial para a gente poder melhorar a nossa família, a gestão da nossa família, e aí vocês vão entender hoje justamente por que a sua família é uma empresa. É bem desafiador esse tema, um tema inovador, um tema novo. Quem estiver entrando aí, boa noite pessoal, o áudio tá legal? Só me dá um ok aqui se o áudio, o vídeo, tá tudo ok para a gente continuar a nossa live aqui. Se vocês puderem me mandar um joinha aí, um ok, falando que tá ok o áudio. Mas vamos lá. Então esse tema bem bacana, bem controverso, e eu vou mostrar aqui hoje nessa live que através da gestão das técnicas empresariais a gente pode trazer para dentro da empresa que a nossa família, a sua família, a minha família é uma empresa com todas as ferramentas da empresa e que você vai melhorar a gestão da sua família. Você vai ver que o contato, o convívio com as pessoas da família, vocês vão ter um objetivo, vocês vão ter as questões de finanças, de vendas, e aí vocês vão entender direitinho essa proposta nossa. Pessoal, quem está entrando aí, o áudio está ok, o vídeo está ok, só me dá um joinha aí, se está tudo ok, se está tudo bacana, só me dá um ok aí, para a gente continuar, se não tem, o áudio está ruim ou o vídeo está bom. Só me dá um ok aí, manda um joinha aí falando se o áudio tá bom e o vídeo tá bom, quem tá entrando aí, tá bom? Então esse tema nosso, a sua família é uma empresa e os pais são os líderes. A gente vai falar a correlação das famílias, né, com a empresa e vai dar boas práticas empresariais para você utilizar na família, para que a família rode direitinho, as coisas andem direitinho. Obrigado, Ismo Reis. Áudio e vídeo ok, obrigado. Tá? Então a ideia é essa, da gente trabalhar fazendo esse paralelo, tá? Das empresas com a família, e vocês vão ver que é bem bacana porque é a convivência, é a vivência que vocês têm. Boa noite, eu sou Evandro Conte, CEO da EUSA Escola de Empreendedorismo, sou pai igual vocês, eu sou empresário, empreendedor e especialista em gestão e finanças. E a nossa ideia desse bate-papo, que a gente tem semanal, a nossa live da EUSA Escola de Empreendedorismo, é cada vez a gente trazer um tema para a gente ajudar os pais cada vez mais a educar, criar, desenvolver os filhos e as famílias, né? A EUSA Escola de Empreendedorismo ela já está há mais de 6 anos no mercado, já formamos mais de 1000 alunos e o nosso propósito é justamente preparar os nossos alunos, os seus filhos, para que sejam protagonistas da própria vida através de desenvolvimento de habilidades essenciais e para eles transformarem os sonhos em realidade. Então essa é a nossa proposta da EUSA Escola e a gente trabalha com 5 eixos de conteúdo aqui. É justamente isso, aspectos socioemocionais, educação financeira, sustentabilidade, vendas e introdução ao mundo empresarial. E essa introdução ao mundo empresarial é justamente onde a gente vai fazer esse paralelo para a família e por que a gente prepara, né, é um dos motivos porque a gente prepara e desenvolve essa introdução ao mundo empresarial, porque pode ser para o seu filho, para ele entrar, quando for entrar numa empresa, ou ele pensar em ser um empresário, ou vocês vão entender que as ferramentas de gestão empresarial servem para a nossa vida pessoal e da família, e isso reforça cada vez mais esse conceito, né, de trazer a gestão empresarial para a gestão da família, para a gestão das nossas vidas. Então esse é o nosso desafio de hoje e daremos dicas também bem bacanas para vocês trabalharem aí dentro das famílias com essas ferramentas de gestão. Vamos lá, pessoal? Então vamos começar aí a mais uma live nossa, né, com um tema bem bacana. E a gente começa sempre fazendo essa disrupção do empreendedorismo. Muita gente acha que o empreendedorismo é mexer com a empresa.
O empreendedorismo é quando a gente trabalha atitudes, comportamentos e habilidades para que a gente possa alcançar os nossos sonhos, transformar os sonhos em realidade. Então o empreendedorismo, a cultura empreendedora, ela serve para todos nós, serve para qualquer pessoa, serve para um atleta, para um esportista, para um músico, para um engenheiro que trabalha dentro de uma empresa, para um médico que trabalha dentro de um hospital, para um empresário. E esse é o perfil que as empresas estão mais buscando em seus colaboradores. Eles possam trabalhar sendo especialista na área de finança, mas que tem esse perfil empreendedor, que eles vão em busca de resultados, eles vão em busca de soluções, eles vão em busca de conhecimento, tem um perfil proativo, que vão atrás de bater metas, de encontrar soluções para os problemas. Por isso que esse é o perfil que as empresas mais estão buscando. Elas preferem aquele perfil proativo em que as pessoas, aquele perfil que vem de berço, vem preparado de encontrar soluções, de saber liderar, saber ouvir, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar em grupo, dar feedback, do que aquelas pessoas que elas têm que ficar empurrando, vamos, igual a gente fala aí, né? Você colocar, ensinar para as pessoas, como diz o Caio Carneiro, que elas estão afim. Não tem jeito de ensinar que as pessoas estão afim. Elas têm que ter, né, o sangue nos olhos, a faca nos dentes, para alcançar os resultados, encontrar as soluções. E é isso que a cultura empreendedora entrega. Muita gente acha que é trabalhar com empresa, abrir empresa, mas não. E esse conceito é um conceito que já vem do Empretec, que é um curso da ONU, ministrado no mundo inteiro, e aqui no Brasil é ministrado pelo Sebrae. O próprio Sebrae, que é o órgão que fomenta pequenas e médias empresas no Brasil, já usa esse conceito, né? Inclusive tem uma diferenciação entre o empresário e o empreendedor. E que todo empresário tem que ser um empreendedor, mas nem todo empreendedor precisa ser um empresário. Tá? Ele pode ser um atleta, pode ser um músico, mas ele vai precisar desses conceitos, dessas noções de empresa, para ele, na hora que ele for crescendo, montando uma equipe, para ele se desenvolver dentro da equipe, dentro da empresa. E na família, que é o tema nosso hoje, é justamente isso. A família, ela é uma empresa. E para nós, eu que sou pai, tenho filhos, vocês também, é a empresa mais importante. Então, para a gente começar esse bate-papo nosso, lembrem, né? Quem trabalha dentro de uma empresa, lembra como é que é uma empresa, na empresa que vocês trabalham, que tem um recursos humanos, tem um departamento de vendas, tem um departamento de marketing, tem a parte de produção, ou que, né, você trabalha em uma indústria, tem a parte de produção, ou se você presta um serviço, ou a empresa revende mercadorias, tem a parte comercial e tem a parte produtiva, vamos dizer assim. Né? Tem a parte financeira, onde tem as entradas, controle de tudo. Então, voltem nas empresas que vocês trabalham. Quem é empresário já vai ter essa visão. Quem está dentro de uma empresa, ela consegue enxergar isso, esses departamentos dentro da empresa, né? Inclusive até do planejamento. E quem é um profissional liberal, ele faz isso tudo, acaba fazendo isso tudo, né? Então ele tem que vender, ele tem que produzir, ele tem que controlar os gastos e as finanças. E a ideia é justamente vocês primeiro remeterem no local de trabalho que vocês têm. Pode ser, por exemplo, você presta serviço como faxineira dentro de uma casa, como cozinheira dentro de um restaurante. Vocês vão pensar todos dessas fases que a gente vai falar hoje aqui. E o primeiro ponto, o que é o primeiro ponto de uma família fazendo o correlato com a empresa? São sócios. Quem são os sócios? Né? Então é uma sociedade, é feita uma sociedade em que essas pessoas serão os líderes, e na família podem ser, né, o pai e a mãe, o casal, ou pode ser às vezes separados, mas aí vai ter alguém ajudando. Vamos dizer que é o responsável pela família. Tem avô, avó que ajuda nessa história toda. Então essas pessoas são os líderes, são os gestores, são os sócios da empresa. São eles que vão dar o norte
são eles que vão dar para onde vão, o planejamento da empresa, para onde que essa empresa vai. Então os sócios, os acionistas, no caso aí os pais, né? Eu colocando os pais como os responsáveis, eles que vão fazer a sociedade, no caso da família, o casamento, e vão começar a fazer o planejamento. Algumas pessoas têm um planejamento mais detalhado, vão colocar numa planilha, outros fazem um planejamento na cabeça mesmo, não importa, mas existe um planejamento de quando casar, quantos filhos terão, ou se não vão ter filhos, né? E isso faz parte. E numa empresa é a mesma coisa, existe o planejamento e tanto a gestão, né, e a parte estratégica. Quais são os valores que os pais vão passar para os filhos? Quais são a ética? Qual é a ética que eles vão passar para os filhos? Quais são os princípios que eles vão ensinar para os filhos? Numa empresa é a mesma coisa. Quando você às vezes entra numa empresa, tem lá missão, visão e valores. Né? Missão é para onde a empresa, por que a empresa existe, qual o propósito? Qual o propósito de vocês estarem casando? Vocês querem montar uma família, mas com qual propósito? Terem filhos? Vocês vão ter que educar os filhos, vão ter que trilhar o caminho, mostrar para os filhos, para que eles andem com as próprias pernas, para que eles sejam protagonistas da própria vida. Então, é o paralelo da primeira parte aí da empresa, a parte de gestão, a parte estratégica, né? Então, a gente tem que pensar isso quando a gente casa com a esposa, com o marido, faz o casamento, porque a gente está assumindo uma responsabilidade maior. A gente está aumentando, né, uma responsabilidade e pensando, se for para o lado de ter filhos, maior ainda. Então a responsabilidade de cada um aumenta. Então a gente vai ter que pensar nesse planejamento. Esse planejamento é essencial, né? E, por exemplo, muitas pessoas, cada família vai ter um planejamento, cada um vai ter um propósito. Por exemplo, vocês podem colocar o propósito de formar os filhos para que eles possam ser líderes na vida adulta, para que eles possam ser protagonistas da própria vida. E é o que a gente tem que, né, nós pais, que a gente tem que formar os filhos, para que eles possam andar sozinhos na vida adulta, para que eles possam buscar os sonhos, buscar os objetivos, superar os obstáculos, que vão ter vários obstáculos ao longo da vida, e a gente como pai e mãe precisa prepará-los para isso, né? E quais são os valores que vocês vão querer passar, que essa família tem? Quais são os valores que vocês vão querer passar para os filhos? Né? As empresas são a mesma coisa nas empresas. Existem os valores que vão para os colaboradores. O que eles esperam? Quais são as atitudes que eles desejam dos colaboradores? É a mesma coisa com a família. Quais são as atitudes que você deseja do companheiro ou da companheira? Quais são as atitudes que você deseja de quem está vinculado à família? Pode ser uma secretária do lar, pode ser alguém que vem fazer uma faxina, ou alguém que vem passar a roupa, ou alguém que vem com a família, filhos. Né? Quais são esses valores? O que vocês esperam dele? Qual é o legado que vocês querem deixar? E com a empresa é a mesma coisa. Então, vocês estão vendo esse paralelo que é muito importante, que a família precisa ter, que vem das empresas. Né? É o mesmo legado, é o mesmo planejamento, é a mesma estratégia. Né? Ou, por exemplo, vocês vão colocar um valor de respeito mútuo entre as pessoas. Isso é uma boa recomendação, para cada um se respeitar e ter uma boa convivência harmoniosa. Né? A disciplina na família também é uma boa recomendação, um bom valor, porque muitas das vezes o seu filho não deixa o quarto arrumado. Então, falta uma disciplina, falta um feedback, um retorno para ele, porque o quarto desarrumado, ele tem que entender que ele não está ajudando numa pequena sociedade, que é o início da convivência em sociedade que ele tem, que é a família. Então, se ele deixa o quarto desarrumado, ele está vendo que
vai ter dificuldade de encontrar as coisas dele, ele vai ter dificuldade de estudar naquele quarto bagunçado e não condiz com os valores que os pais colocam para que os filhos tenham organização, para conseguir os resultados dele, né? O outro valor, por exemplo, tá? Estou citando alguns exemplos de valores que as empresas têm e as famílias têm que ter também. Por exemplo, o diálogo entre as pessoas, pois isso promove o respeito, a conversa, a interação entre as pessoas. E uma base de tudo para a família, né, que é o amor, né, o amor entre as pessoas, tá? E isso é muito importante. E aí a gente saindo um pouco da parte estratégica, que é a parte de cima da família, a gente indo um pouco para baixo, que é o planejamento. Para onde vocês querem ir? Né? Para onde vocês querem seguir dentro do planejamento da família? É a mesma coisa da empresa. A empresa ela faz o planejamento para dar um norte, para dar uma direção. E a família, os sócios, que são o pai, a mãe, os responsáveis, ele também tem que dar um norte. Ele tem que dar uma direção. Para onde nós vamos? Para onde a gente quer chegar? Aonde a gente quer chegar? Para onde a gente quer ir? O que a gente quer montar? O que a gente quer fazer? Né? E que sem querer você vai criando metas e objetivos. E como que vai chegar nessas metas, nesses objetivos? Nas empresas é a mesma coisa. Você tem um planejamento para onde que quer ir, aonde quer chegar, os objetivos e as metas para onde você quer alcançar, aonde você quer chegar. Então na empresa, na família, você também tem que colocar essas metas. Quais são as metas? Criar filho, educar o filho para o mundo. A gente quer trocar de casa. A gente quer trocar de carro. E qual que é o planejamento para fazer isso por trás? Né? Como que a gente vai trocar de casa? Como que a gente vai pagar a educação para os filhos, a escola, o inglês, se quiser colocar, né? Então, você tem que pensar na família para não ser um negócio tocado igual, né? Você tem que pensar e planejar, né? Com metas, qual é o propósito, qual é a função de cada um na família. Né? É um acordo entre os acionistas, no caso, os pais. Qual é a função? Um vai tomar conta da casa, o outro vai prover a casa com recursos financeiros. Os filhos, qual é a função? É estudar, né? É saber desenvolver habilidades essenciais. Então é interessante vocês pensarem a família de uma forma empresarial. Estão vendo que vocês conseguem colocar nomes às peças chaves da família? Isso que é interessante, né? Parte financeira, o departamento financeiro da família. Gente, precisa ter, não tem como fugir. Né? Vocês têm uma receita, o pai ou a mãe, os dois trabalham, ou um trabalha, é o que provê financeiramente em casa, o outro fica ajudando em casa, mas existe uma receita ali. Tem que ter uma receita. A gente não consegue, no mundo que a gente vive, viver sem receita, porque a gente tem as contas para pagar. Então a gente precisa ter um departamento financeiro da empresa, nem que os dois façam essa função, mas fazer um controle das contas, do contas a pagar, do que tem a receber, como é que é o saldo da conta, o lucro da casa. Tem lucro ou prejuízo? Se tem prejuízo, como é que você está financiando esse prejuízo? Está sabendo financiar bem? O investimento que vocês vão fazer vai ser um investimento em educação dos filhos, educação dos pais, um curso, uma graduação para melhorar o nível dos pais, para aumentar a renda, para alcançar novos objetivos, igual eu falei um pouco tempo atrás, trocar de casa, trocar de carro. Para isso é necessário ter um planejamento, ter o controle das finanças, ter um orçamento das finanças, planejando o que vocês querem ter mais na frente. Então, precisa de um departamento financeiro da família. Não tem como fugir. Igual a uma empresa. Para controlar os custos, controlar os gastos. E esse departamento também vai ter que ensinar para os filhos a educação financeira, que a gente já falou aqui nas nossas lives, que é super importante preparar os filhos desde cedo com a educação financeira. E outro ponto importante também,
departamento de vendas da família. Como é que é? Como departamento de vendas? Não existe departamento de vendas. Como é que entra a receita da família? É pelo salário do marido, da mulher, dos dois? E para eles conquistarem esse salário, o que ele teve que fazer? Ele teve que passar por uma entrevista de emprego, ele teve que se vender na entrevista de emprego, não teve? Vender, ele teve que se vender. Vendendo, olha o departamento de vendas da família funcionando. E quando ele entra na empresa, ele tem que entregar o resultado para o cliente, que é o dono, é o chefe, é o acionista da empresa que ele trabalha. Ele tem que encantar o cliente, entregar resultado, encantar o cliente, porque senão ele é mandado embora. Então, por quê? É o departamento de vendas da empresa. É o pai e a mãe, ou quem trabalha mais em casa, né? Às vezes tem um adulto, filho adulto, em que ele contribui com a renda, ele também está vendendo de alguma forma a prestação de serviço que ele faz para agregar receita à família. Então, a família tem o departamento de vendas. E nós pais, e quem trabalha, quem coloca o dinheiro na casa, que é o do departamento de vendas, tem que prestar atenção no cliente, para quem a gente presta serviço, se eles estão satisfeitos, encantar esse cliente, igual a empresa faz. Ela tem que encantar o cliente para você voltar, para o cliente voltar. É a mesma coisa, porque aí eu tenho meu emprego garantido e eu vou ter a receita. Eu tenho que entregar resultado, porque se eu não entregar resultado, o meu chefe, o sócio da empresa, quem quer que seja, ele não vai gostar e vai me demitir. Então a família também tem esse departamento de vendas. E a gente tem que encantar o cliente, tem que entregar resultado. Não tem outra forma, gente. Vira o paralelo, que interessante, quando a gente começa a entender que a família é o paralelo de uma empresa. Outro ponto aqui, produção, o setor de produção. O que é isso, Evandro? Mas produção da família E qual que é a produção? Se o pai ou a mãe, os dois, assumirem a função de trabalhar fora para trazer, então a função da produção deles é trabalhar para trazer a receita, as finanças para dentro da casa. Qual que é, por exemplo, a minha esposa vai trabalhar em casa, então ela tem a produção dos afazeres domésticos, né? Que é passar, lavar, fazer comida, que é extremamente importante para a engrenagem da família funcionar, que é esse tempero, é o óleo ali que você vai estar colocando para as coisas funcionarem, a engrenagem funcionar, né? Qual é a função, a produção dos filhos? Né? Então, quando eles estiverem na fase ali de educação, é estudo. Eles têm que estudar, eles têm que entregar resultado. Qual que é o resultado que eles têm que entregar? Notas boas passando de ano. Meu filho também ele faz esporte ou faz um balé. Qual que é o resultado que eles têm que entregar? Aprendizado, eles têm que entender sobre a questão do esporte, sobre a questão do balé. É uma produção, é a produção da empresa, como é que funciona, né? E a casa, porque tem a parte interna da casa. Se é pai e mãe trabalha fora, quem vai colocar, quem vai lavar a louça, quem vai trocar roupa de cama, quem vai lavar as roupas da casa, quem vai varrer, quem vai passar. E qual que é o combinado que os sócios têm? Quem vai fazer isso? Né? Então, tem que ter esse combinado dos sócios, dos acionistas, que é o pai e a mãe, o cônjuge, os companheiros e por aí vai. Quais são os combinados? Tem que fazer esses combinados, porque isso é um dos problemas que dá da dissolução da sociedade, que é a separação, né? Porque não combinaram quem que entrega o quê, quem que é responsável pelo quê, o que que faz. É a função de cada um ali dentro dessa engrenagem da família que é extremamente importante, né? Então, é o que a gente fala muito sobre isso. É esse paralelo que a gente está fazendo. Outro setor importantíssimo para a empresa, qual que é? O RH / departamento pessoal. Muita gente confunde os dois departamentos, enfim. Vamos falar num departamento em que cuida das pessoas. Um departamento que cuida dos colaboradores da empresa. Bem-estar,
salário, se eles estão conversando, se não tem nenhum problema entre eles. Na família é a mesma coisa, gente. Né? Os líderes, eles têm que prestar atenção. Os gestores, né, que são os pais, eles têm que prestar atenção como é que estão sendo as conversas, como é que está sendo o comportamento de um filho com o outro, de um filho com o pai, com a mãe. Tem que prestar atenção justamente para que essa engrenagem ela funcione da melhor forma possível, né? Porque esse setor do departamento de pessoal, ou RH, ele tem que zelar pelo bem de todos, né? Ele tem que incentivar, seja com curso, com conversas. Vai ter momento que os seus filhos receberam um não, ou eles foram mal na prova. Vocês vão ter que dar o feedback para eles, vocês vão ter que ajudá-los a conseguir alcançar os resultados. E olha que bacana, né? Como a gente está falando que os pais são os líderes, tem um conceito bem bacana, que é simples, sobre liderança, e que a gente pode colocar aqui nesse contexto que a gente está conversando. Liderar é bater metas através da equipe e fazendo certo, de maneira correta, ética. Olha que bacana. Então, se a gente é pai, e qual que é o objetivo que a gente quer para o filho? A gente quer que eles tirem notas boas, que eles tenham uma convivência saudável com os colegas, que eles não façam coisas erradas. E é a função dos pais de liderar os filhos, da gente fazer com que eles batam as metas, passar de ano, tirar nota boa, andar com pessoas de boa índole, e por aí vai. Cabe a nós pais orientá-los, cabe a nós pais liderá-los, né? Então, quando eu falei bater metas, passar de ano, ter um bom relacionamento com os amigos, um bom relacionamento na sociedade, isso é uma meta. Através da equipe, qual que é a equipe? Os filhos, a mãe ou o pai, você conversar. Às vezes você não pode hoje ir num evento da escola do filho. Alguém vai ter que assumir isso, porque o seu trabalho te exigiu, ou você está viajando, ou você está fora. Então é importante entender esse processo, né, de tratar bem todos dentro da família e cuidar do zelo, zelar pela boa convivência da família, entre a família, dar feedbacks, principalmente para os filhos. Eles estão em processo de aprendizado, e muitas vezes também a gente dá feedback para o sócio, né, que é o companheiro ou companheira. Não gostei disso, olha, está acontecendo isso, está me incomodando. E então faz parte, né, de uma empresa o feedback. E nós, líderes, pais, a gente tem que dar esse feedback também para todos que estão em casa, né? Para melhorar o relacionamento. Porque se você não fala o que está te incomodando, como é que o outro vai saber se você está angustiado com ele ou está chateado com ele porque ele está te fazendo uma coisa errada? Então é um relacionamento do departamento pessoal, do recursos humanos, né? É o entregar o resultado dentro de casa. O que é entregar o resultado dentro de casa? Dentro de uma família, a gente tem um convívio em sociedade. É o primeiro contato que os seus filhos terão de uma sociedade, de uma pequena sociedade. E cada um tem o seu papel nessa sociedade. Cabe aos líderes estabelecer esses papéis, né? Por exemplo, hoje meu filho fulano vai lavar a louça de casa. Eu não tenho uma secretária do lar. Todo mundo tem que arrumar a cama. Eu estou falando até coisas que a gente faz lá em casa, tá, gente? Então arrumar a cama, deixar o quarto organizado, lavar as panelas, as vasilhas. Isso faz parte de uma boa convivência em sociedade, e os filhos começam a aprender desde cedo, desde pequeno, que eles fazem parte de uma sociedade, que é o início, que é a família, que tem que deixar o quarto organizado, cada um tem sua responsabilidade, seja do estudo, para fazer o para casa, o dever de casa, para entregar na escola. Isso é a função do filho, é uma responsabilidade do filho. E isso a gente está entregando para o filho para que eles possam alcançar os resultados,
os objetivos, as metas, né? E dentro da família, o ideal é todos, cada um encantar o outro, né? Se a gente não encanta o companheiro ou a companheira, a gente tem que fazer inovações, a gente tem que encantar o tempo todo, trazer uma flor, fazer um encantamento, né? Seja do filho, a gente pegar o filho na escola e não está nem esperando. Isso são momentos que a gente faz de encantar o outro dentro da família. É a gente inovar o tempo todo. Não podemos ficar o tempo todo sentado, não, casei, agora eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que fazer nada para minha esposa, para o meu marido, não, para os meus filhos eu não tenho que fazer nada, cada um faz aí, se vira. Não é assim. E assim como numa empresa também, as coisas não funcionam assim. Existe um líder, existe um chefe para dar orientação, para dar um norte, para poder dar feedback, para você entregar resultado. Na família é a mesma coisa. Cada um tem uma função. É como se fosse um organograma, né? Os pais são sócios, os pais eles provêm a família tanto de educação, de ética, de valores, da parte financeira. E quais são as obrigações dos filhos? Os filhos têm também as obrigações que os pais vão delegar essas obrigações. Estudos, arrumar a cama, arrumar a casa, deixar a casa limpa e por aí vai. Cada um tem uma forma de pensar, cada família tem uma forma de pensar, pensando no futuro, pensando em formar os filhos para que sejam protagonistas da própria vida e transformarem os sonhos em realidade. E esse é o objetivo que as famílias todas praticamente vão ter. E fazendo esse paralelo, né, da gestão empresarial com a família, vocês podem perceber justamente que uma família é a nossa principal e primordial empresa. Porque é ela que a gente recorre o tempo todo quando tem algum problema, seja com o marido, com a esposa, com pai, mãe, né, com irmãos. Quando a gente tem um problema, quem que são geralmente os primeiros que nos acolhem, né? É a família. Então é muito importante a gente entender esse paralelo e fazer essa gestão diária da nossa família como sendo uma empresa. Porque isso faz com que a dinâmica da convivência da família ela se aprimore cada vez mais, pensando em entregar resultados, mas resultados em diversas áreas. Pode ser na área financeira, pode ser resultado na convivência, melhorar a convivência de pais com os filhos, mãe com filho, irmão com irmão, e isso melhora o relacionamento, melhora os resultados da família, melhora a convivência. Por isso que é importante a gente entender que porque casou, porque está dentro da família, não preciso fazer mais nada, já estou casado, não precisa encantar o meu cliente interno, que é meu marido, minha esposa, quem quer que seja, eu não tenho que encantar meus filhos, eu não tenho que educar meus filhos. Educar demanda tempo, demanda conhecimento e a gente tem que se entregar, nós como os pais, e a gente é o líder dessa família, a gente tem que ter as rédeas na mão, a gente falar não para os filhos. Quando a gente fala um não para o filho, a gente está educando, quando ele está fazendo coisa errada, quando está ali muito tempo jogando no videogame, não, no celular, não, a gente tem que falar o não, a gente tem que ser o líder da família. Lembra o que eu falei? Liderar é bater metas. Quais são as metas da sua família? É educar o filho passar de ano, o filho tirar nota boa, é liderar, bater metas, através da equipe. Qual que é a equipe? Seus filhos, sua esposa, seu marido. Então é a família encontrar todo esse resultado. E liderar e bater metas através da equipe, que é a família, e fazendo o certo, fazendo o ético. Então é ensinar as coisas corretas, é ensinar para os filhos a ética, o que é bom para o relacionamento, bom para a boa convivência em sociedade.
Então, essa live de hoje foi justamente para a gente fazer esse paralelo entre família e empresa. E que a gestão que a gente utiliza na empresa, a gente tem que trazer para dentro da família, que vocês vão ver que a família ela vai ficar numa engrenagem, vai rodar mais redondinha, são o óleo que você vai colocar nessa engrenagem para a coisa funcionar da maneira correta, da melhor forma possível, para alcançar os resultados que vocês querem, vocês, pai, mãe, os filhos, faz parte, a gente tem que sair dessa zona de conforto para a gente conseguir esses resultados. Lembrando dos departamentos aí, o que a gente falou hoje aí, tá? Dos departamentos que a gente falou. Então teve a parte estratégica, né? Da visão, onde que vocês querem chegar, pai e mãe, para onde vocês querem alcançar, quais são os objetivos, quais são as metas e como que vocês vão fazer para alcançar esses objetivos e as metas. Os departamentos da família, departamento financeiro, para controlar as finanças, saber se a casa está dando lucro ou prejuízo, cortar custos, aumentar receitas. Departamento de vendas, você, pai, mãe, quem é o provedor da casa, você está vendendo o seu trabalho dentro da empresa, ou se você é um empresário, está vendendo para os clientes, você tem que encantar esse cliente, porque senão você vai ser dispensado da empresa e você não volta mais. Então é o departamento de vendas. Você tem que encantar, você tem que trabalhar, você tem que entregar resultado, você tem que fazer seu marketing pessoal, porque senão você não volta. Então é o departamento de vendas. O departamento de produção, né, que cada um dentro da casa tem a parte, a atividade principal. Então pai, mãe, se é o trabalho do lado externo para trazer o recurso, ou a mãe ou o pai que trabalha dentro de casa fazendo as atividades domésticas, isso é a parte de produção. O filho, que é ajudar nas coisas da casa, que é entregar resultado na escola, tirar boas notas, passar a nota. Então esse é o departamento de produção. O departamento de RH e departamento de pessoal, né, vamos dizer assim, que é uma função muito dos pais, né? Porque eles são os líderes. Então é uma função de poder colocar ali um bom relacionamento interpessoal, feedback constantes para a educação e criação dos filhos, e também feedback para o parceiro, para o cônjuge, para estar ali sempre alinhado, no mesmo discurso, na mesma conversa, da melhor forma. Então, percebem que quando a gente traz esses conceitos empresariais para a família, a tendência é a família só melhorar, ter resultados, ter objetivos. Então, se alguém tem alguma dúvida, estamos finalizando aqui a nossa live, podem perguntar, fiquem à vontade. A ideia foi justamente a gente trazer alguns conceitos empresariais de gestão para dentro de casa, dentro da família, dentro da ideia da nossa live de poder ajudar os pais a educar filhos, a constituir, criar e desenvolver uma família melhor. Agradeço enormemente aí pelo esse tempo que vocês tiveram com a gente. A live vai ficar gravada para quem quiser assistir novamente. E desejo a todo mundo uma boa noite e que fiquem com Deus. Um abraço. E tem a nossa live toda semana. Então semana que vem espero vocês aqui. Vai ter um tema bem bacana igual a esse, em que a ideia é justamente a gente ajudar os pais, como eu, como vocês, a gente trocar ideias para educar os filhos e melhorar também a constituição, a formação da família da melhor forma possível. Uma boa noite, obrigado, um abraço, fiquem com Deus.